Cada dia que passa, mais gente abandona a associação de heróis e mais forte fica a concorrente. Mas pode ser que a salvação esteja nas mãos do Saitama e o Am I Master já tá de olho nisso. Vamos ver isso agora nessa análise, vamos lá. Galera, quem me acompanha aqui das antigas vai lembrar quando eu comecei lá atrás a oferecer o nosso primeiro treinamento, que foi o desenho de animes. É o pacote completo para você aprender a desenhar personagens de animes, né? Do jeito que você pensou. Pensou no personagem, passa pro papel. Foi um sucesso, foi um best-seller, ok? A gente tem muitos resultados bacanas. Por exemplo, esses daí. Todos esses desenhos que vocês estão vendo são alunos do desenho de animes. Só que agora eu vou além. Eu tô lançando agora o Super Pack de arte da gente, que são 3 treinamentos completados, ok? O desenhando animes, pintura digital e colorindo a lápis. Esses 3 treinamentos pelo preço de um só. Agora sim você vai elevar exponencialmente teu conhecimento de desenho. Vai impressionar geral. Deixei o link na descrição, corre que é oferta por tempo limitado. Você ainda tem 7 dias de garantia. Se você não gostar, a gente devolve seu dinheiro. Valeu. Inês Trunks, Peter aqui. Capítulo 190 de One Punch Man acabou de sair fresquinho, cheirosinho. Tomou banho, tá de banho tomado. E teve de tudo, galera. Teve muita coisa. Teve herói saindo, teve monstro voltando, teve até herói querendo remover o limitador dele, igual o Saitama fez. Porra, tá maneiro demais. Bora ver como é que foi tudo isso aí, assim que você removeu o limitador do contador de likes do canal. Eu tô vendo, hein, rapaz? Obrigado de coração. Bom, o capítulo começa com o Kid Imperator trabalhando num projeto pessoal, enquanto ele continua dizendo que não pode confiar nem no Dr. Malfoy nem na Associação de Heróis. Isso porque depois da luta contra a Associação de Monstros, ele começou uma investigação interna lá, né? E descobriu que tinha muita corrupção dentro da Associação de Heróis. Ele descobriu isso. Mas daí, galera, durante o projeto dele, o Zumbi Man mandou uma mensagem no Zap do Kid Imperator pedindo pra se encontrar com ele. Porra, vamos dar ali o local, deu o local, foi lá se encontrar. E é importante deixar claro que o Zumbi Man, entre todos os heróis de classe S, é o melhor amigo do Kid Imperator. E quando ele percebe a mensagem do Zumbi Man, ele diz em pensamento que todo o trabalho dele também está sendo por heróis como o próprio Zumbi Man, que não estão fazendo vista grossa para toda essa lambança. O problema é que quando eles se encontram, o Kid Imperator está simplesmente em choque, porque justamente naquele dia ele sofreu bullying na escola. Isso aconteceu basicamente por culpa da própria Associação de Heróis, que criou o nome Kid Imperator para ele. Sofreu bullying por causa desse nome. O que acontece é que quando a associação não acredita no potencial de um herói, eles colocam um nome bobo nele. E quando o herói acredita no potencial, aí eles colocam um nome muito chamativo. Por exemplo, Silver Fang é o nome de herói de um lutador de artes marciais chamado Bang. Atomic Samurai é o nome de herói de um espadachim chamado Kamikaze. Cyborg Demoníaco é o nome de herói do Genos. Mas a gente sabe, por exemplo, que a Associação de Heróis vê o Saitama como um aleatório qualquer. E o nome de herói dele é simplesmente Careca de Capa. E aí vocês me perguntam, porra, o que o Kid Imperator tem a ver com tudo isso? Quando ele entrou para a associação, simplesmente colocaram o nome dele de Imperador Criança, só por ele ser um garoto de 10 anos de idade. O problema é que, em japonês, pronúncia de Imperador Criança é Doutei, que significa virgem. Acho que agora vocês sabem onde é que eu quero chegar, né? E só agora ele descobriu isso. Só agora ele descobriu o significado disso. Passaram o dia inteiro fazendo bullying com ele. E não só isso, cara, só isso. Brincadeira isso, é. Mas ele não fazia ideia do motivo. Ele tá sofrendo bullying pelo nome. Ele não fazia ideia do motivo. Aí depois, tu me chama de virgem. Que absurdo. Agora, moleque tem 10 anos e vai zangar por chamar ele de virgem? Na boa, se tu não é virgem com 10 anos, pô, tu é um master do universo, né, cara? Aí o Zumbi Man pede pra ele não se preocupar. E ao mesmo tempo ele diz que achava que o Kid Imperator, por ser muito inteligente, já sabia do duplo sentido desse nome. E aí que a gente percebe como o One Punch Man é uma obra bem escrita. O Kid Imperator é muito inteligente, mas ainda só tem 10 anos de idade. Se vocês perguntarem pra crianças de 10 anos de idade o que significa virgem, eles vão dizer que é um signo. Vão dizer que é um signo. O que mostra que, mesmo que seja muito inteligente, um moleque de 10 anos, ele ainda é muito inocente. Ele até diz que a mãe dele nunca conversou sobre esse assunto com ele. Mamãe não falou sobre entendeu? E o que é pior, depois dessa revolta toda, o Kid Imperator saiu de lá revoltado com todo mundo, inclusive com o Zumbi Man, dizendo que odeia todos os adultos. Nem me chamaram de virgem, eu sou Capricórnio. Ele tava assim. Cadeira, né? Porra, calma, vou me acalmar. Porque isso tá ridículo, cara. Ridículo. Depois disso, o Zumbi Man foi até o restaurante do Dr. Genos. E lá a gente descobre que a mulher mosquito ainda tá viva. Mesmo depois daquele tapão que o Saitama deu nela.
Só que agora ela tá sem um abdômen de mosquito, né? Onde ela guarda todo o sangue e precisa se alimentar, né? Através de uma picada de injeção nas costas. Mas pelo visto ela tá ganhando a vida como garçonete no restaurante. Depois de um tapa daquele do Saitama, porra, você tem que desistir de ser super-herói, né? Aí chegando lá, o Zumbi-Man diz que a história que o Genos contou de um careca que derrotou o Garou com um soco só, bate com a história que o Dr. Genos contou lá no capítulo 88 do mangá, né? Sobre o homem que removeu o limitador dele. Então ele pede pro Dr. Genos tentar remover o limitador dele. E parece que os dois vão trabalhar juntos agora. Já pensou? Remover o limitador? Rapaz. Aí na base da Associação de Heróis, o Kid Império esbarra no meio do caminho com o Snack. E dá um baita exposed lá na Associação de Heróis. Porque o Snack ele tinha recebido uma missão pra caçar um monstro que já estava morto há muito tempo. E que eles deram uma missão pro Snack só pra esconder o fato que a Associação de Heróis estava diretamente envolvido nos assassinatos lá que esse monstro provocou. Só que logo depois disso, o Izamo, que é o nome do Kid Impero, pega todas as coisas dele e vai embora da Associação de Heróis, entrando lá num jato da Neo Heroes. Ele tá muito zangado, pô, mexeu com um moleque de 10 anos, tá vendo? Eu sei o que é encarar um moleque de 10 anos, já encarei no Facebook, numa discussão lá, perdi. Fazer o quê? Bom, os executivos da associação entram em desespero. Por quê? Porque eles já perderam o Silverfang. Agora, pô, vão perder o Kid Impero. Perderam o Kid Impero. Né, que são basicamente dois fucking heróis classe S. Mas de repente o Am I Mask entra pela porta e diz que tem a solução para toda essa crise, que é o projeto do herói perfeito. O que o Am I Mask quer é basicamente transformar o Saitama num ícone para resgatar a credibilidade da Associação de Heróis, já que ele percebeu o quão poderoso o Saitama é. Ele sabe o quão poderoso o Saitama é. Os executivos estão céticos quanto a isso, porque para eles o Saitama é só um herói classe A qualquer. E que a melhor coisa que ele fez, segundo os registros, foi eliminar o monstro nível lobo, só depois que os outros heróis tinham cansado o monstro. Pois é, a Associação de Heróis está completamente por fora da arma de destruição em massa que eles têm. Eu não sei nem o nível do Saitama. O Saitama é nível o quê? Existe na escala que existe lá no One Punch Man, é acima de qualquer coisa, é nível universo, multiverso. E aí no final desse capítulo, o McCoy entra em contato com alguém por telefonema lá, que é supostamente a pessoa diretamente responsável pelo esquema de apostas que a gente viu 3 capítulos atrás. Mas para nossa surpresa, o responsável por esse sistema de apostas é ninguém menos que um herói da Neo Heroes, ou seja, as duas associações estão corrompidas. Quando a gente pensa que não dá pra piorar, vai lá e piora. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, toca aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você recebe a notificação. Só aparece, não é obrigado a vir ver o vídeo, né? Mas aparece pra você a notificação que chegou um vídeo novo e você, opa, esse aqui eu quero ver. Ou, opa, esse aqui eu não quero ver. Tamo junto de coração. Valeu, galera. Fui!